Te contei quem tá com a gente hoje, Si? Não? Vamos fazer diferente. A gente teve uma boa conversa antes aqui. Se tu tivesse que falar uma frase, uma palavra que definisse ela, qual seria? Pode ser 2 palavras. Pode. Força feminina. Eu diria pioneirismo. Acho que tem muitas palavras pra falar, né? Pra gente exemplificar essa pessoa que tá aqui. A gente não tinha conhecido ela ainda pessoalmente, conversado tanto, mas já sabe muito sobre a história dela na hotelaria, no turismo. E a gente trouxe aqui pra série Mulheres que Inspiram pra contar essa história, dividir essa história com a gente. Gabriela, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui com a gente hoje. Obrigada, prazer todo meu. Imagina, uma honra estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, né? Da minha história, da nossa. Quando a gente tem um negócio de família, às vezes eu até me confundo quem é a Gabriela e quem é a Swan Hotels. Isso se mistura muito, né? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de separar isso. A gente tava brincando aqui que eu não ia saber falar o sobrenome dela. Então, Gabriela, fala teu nome completo aqui pro pessoal. E eu queria que tu te apresentasse. Em vez da gente tá fazendo isso nessa temporada, em vez da gente ficar falando sobre quem tá aqui com a gente, fala um pouquinho pra gente quem é a Gabriela. Bom, então sou Gabriela Schwan Poltronieri. Estou CEO da Rede Swan Hotels. Trabalho na Rede Swan Hotels desde os meus 20 anos. Então, estou completando 27 anos de trabalho presencial. Mas eu estive na inauguração do nosso primeiro hotel, já recebendo as pessoas na porta aos 13 anos de idade, há 31 anos atrás. Sempre contigo, assim, é que nem tu falou, mistura a história do negócio, né, e o negócio de vida da Gabriela. Exatamente. Então, assim, estou à véspera dos meus 45 anos. E nesse momento, estou num momento de reflexão, assim, justamente para descobrir quem é a Gabriela, também para além da Rede Swan Hotels. Numa cultura de patriarcado, né? Que a gente vive uma cultura de patriarcado. Tu é filha única, tu tem irmãos. Como é que é essa trajetória que hoje é tu que estás à frente de uma empresa sólida, familiar, de tradição, em Novo Hamburgo? Conta para nós um pouco disso. Sou caçula de 6 filhos. Meus irmãos mais velhos têm 18 anos de diferença de mim. Eu não fui bem programada, na verdade, mas acabei vindo e nada acontece por acaso. E minha família tem uma holding familiar e meu pai tem uma construtora e uma incorporadora há 48 anos. E os hotéis, na verdade, surgiram na época. Ele tinha um maior escritório de consultoria empresarial da região e ele atendia todo o mercado calçadista na época. E aí os clientes pediam para ter um hotel porque a moda era desenhada lá na região do Vale dos Sinos para o mundo, né? Ela era desenhada, feita lá, então vinham muitos estrangeiros para Novo Hamburgo e não tinha um lugar bacana para se hospedar. Então ele nunca pôde abrir e nunca teve audácia por a carteira de clientes dele ser todo do setor calçadista, abrir um negócio dentro de calçados. Então ele acabou pegando essa ideia dos próprios clientes e construindo o primeiro hotel, junto com o Sr. Nene Reuter na época. Ele era um dos maiores exportadores, né, do Brasil de calçado. E aí o Sr. Nani veio como sócio e a gente abriu o primeiro hotel há 32 anos atrás, vai fazer agora, dia 6 de abril. Em que momento a gente está falando ali palavras sobre a Gabriela? Eu acho que ao longo dessa conversa vai vir muito o porquê pioneirismo. Teve eu não sei se ainda que as pessoas moravam no hotel? Então, é curioso, né? Porque a gente foi a primeira franquia de hotel do país, o segundo apart hotel do país, e a gente foi a primeira unidade da rede Accor, que é uma das 3 maiores do mundo, a ter um hotel no sul do Brasil. Então, a gente não queria, na verdade, ser operador hoteleiro, né? Na época, eu não queria nada, né? Porque eu era pequena, né? Mas a empresa não tinha essa intenção, era para ser um investimento imobiliário, com a visão de investidor. Então, a minha família toda, ela tem dentro da hotelaria uma visão como investidor. Eles não são hoteleiros. Hoteleira, eu me tornei, né? Então, assim, eu que
Me formei, me dediquei para isso. Meu pai queria um filho talentoso. Eu sempre digo que não é à toa que eu acho que me colocaram na porta. Se eu tinha mais 5 irmãos mais velhos na inauguração. Na porta, explica o que na porta, né? Na inauguração. Na porta da inauguração do hotel, né? Pensa, 32 anos atrás. Eu, caçula de 6 filhos, com 13 anos, naquele evento que fiquei sabendo que a Cíntia esteve presente, né? E fiquei sabendo que tu casaste lá também. Recebendo todos os convidados. E na época foi um marco, um grande pioneirismo esse hotel. Porque ele já nasceu num conceito de real estate muito atual até hoje. Não, lindo. Ele fugia, inclusive, a toda a arquitetura da própria cidade. Assim. Total. Ele era muito moderno. Ele é atemporal até hoje, Sim. né? Casualmente, eu terminei de reformar ele em abril do ano passado, antes do início das enchentes, né? Então, acabou que começou toda a nossa história por ali. E era uma coisa tua, Gabriela, assim, claro, como tu já estava inserida naquela realidade, né? Não teve uma pressão familiar para te seguir esse caminho, era uma coisa que tu foi te apaixonando naturalmente. Eu era apaixonada por moda e design. Meu avô foi o sapateiro que foi o pioneiro do Luiz XV na região do Vale dos Sinos. Ele que ensinou os grandes calçadistas que fizeram muito dinheiro a fazer calçado. Tanto que o pintor Ernesto Frederico Scheffel pintou meu avô vivo ainda, né? Idoso, com a mãozinha torta de tanto fazer sapato à mão, né? E eu queria muito isso. E a minha avó paterna, ela era plissadeira. E ela dupliçado, ela fazia o plissé à mão. Nossa. E o plissé dela era exportado para Paris. Tá, mas só, volta aqui um pouquinho, que aqui eu dou uma Ficou travada. confusão Como agora. assim o teu avô ele era o pioneiro do Luiz XV? Como assim? Explica um pouquinho. Primeiro que fazia o sapato Luiz XV na região. Então, ele ensinou todos os outros sapateiros a fazer o sapato Aquele de salto alto. Sim. Né? Gente, que linda a história. E a minha que lindo avó legado. paterna, ela também fazia Imagina, plissé à mão pra e mandar pra sustentava Paris. a família. Né? Então, assim, eu tive avós muito fortes. Minha avó materna era a empresária. Tu tens da noção fábrica do do meu ano avô. disso? Que ano foi isso? Eles imigrantes alemães? Eles imigrantes alemães, mas não vindo direto da Alemanha, né? Sim. Eu acho que a gente tá aí uma 5ª geração, Sim. né? Pensa que isso são uns 80 anos atrás, né? Imagina que a gente tá falando de uma senhora, olha quantas décadas atrás, atuante, trabalhando, referência na sua área. Guria, até eu tenho que te dizer que nesse momento, assim, agora, a cada 5 anos eu tenho uma mudança de ciclo, eu não sei explicar, né? A cada 5 anos eu renovo muito os meus propósitos e que eu sou uma pessoa movida a propósito, na verdade, né? O dinheiro para mim sempre é uma consequência, mas eu tenho que estar apaixonada por aquilo que eu faço. Então, na época, eu queria fazer moda. Falou da pressão, né? A gente fugiu um pouquinho. Aí meu pai disse, não se faz o que se gosta, se faz o que precisa. Né? Meu pai veio de uma família muito humilde. Ele só estudou porque com 10 anos ele ia todas as manhãs na prefeitura, pedir uma audiência com o prefeito. E aquilo foi chamando muito a atenção das pessoas, até que o prefeito decidiu atender a criança que batia lá na porta e queria falar com o prefeito, que isso nunca tinha acontecido. E ele foi pedir uma bolsa de estudos. Então, meu pai estudou, eles não tinham dinheiro para estudar. Em função disso, e se formou na primeira turma de contabilidade do estado e na primeira de economia também. Novo Hamburgo. Ele na Unicinos, mas ele é de Novo Hamburgo. E aí foi que ele começou como um funcionário público da Receita Federal. E aí não tinha Netflix, né, gurias? Começou a fazer muito filho. Sim. E, na verdade, ele é um empreendedor nato, assim, eu acho a história dele linda, assim, uma mente brilhante. E ele resolveu abrir mão do Porto Seguro, que é, eventualmente, né, o funcionalismo público, para abrir o próprio negócio. Então, aí que começou realmente a história. E meu pai virou muito a história da família dele, assim, porque o meu avô, ele era político na época, quando se fazia política por amor e não tinha remuneração. Então, a minha avó que sustentava a família.
E talvez por aí, por causa disso, não sei se é por causa disso, é o link que eu consigo fazer, assim, Sim. consciente, né, digamos, Sim. com a moda, mas eu sempre tive isso um pouquinho guardado lá no meu coração. Não me especializei em moda, não sou uma pessoa hoje tão atualizada como seria se eu tivesse me dedicado a isso. E eu fui para a hospitalidade. Mas tudo que eu faço, eu me entrego de corpo e alma, assim. Mas porque o teu pai te disse, então se faz o que gosta, se faz o que precisa. E aí eu levei 22 anos trabalhando com a família para me tornar CEO. Então, eu induzi, não vou dizer que eu induzi, mas eu convidei a família a fazer um trabalho de governança familiar. E a gente contratou uma empresa muito qualificada. E nesse trabalho acabou, então, que ficou eu sendo eleita como CEO. Nunca tinha tido um CEO antes, né? A gestão sempre era dividida. E eu acredito muito, assim, que a gente... Eu sou muito hoje da gestão horizontal, mas tem que ter alguém que lidera o processo. Sim, tem que ter uma hierarquia. Tem que ter uma hierarquia e um líder que realmente dê o norte e coloque um plano estratégico para isso. E uma empresa familiar é um baque quando vai se fazer, né? Porque a governança, enfim, porque vem a empresa familiar, ela vem de um outro sistema de trabalho e que tem que romper com diversas questões, né? E eu assumi em janeiro de 2020, na véspera da pandemia, né, gurias? Nossa. Então, assim, eu peguei a maior crise global do turismo. Sim. E eu fui me especializando ao longo dos anos, 2015, depois de ter ido a Cornell em Nova York fazer uma especialização. Cornell para hotelaria é como se fosse Harvard para medicina, né? É a melhor do mundo. E aquilo lá foi um divisor de águas, assim, para mim. Porque me abriu muito a mente, assim, dessa questão da profissionalização, né? Sair dessa fórmula caseira, né? Apesar que a gente nasceu como bandeira cor antes de criar marca própria. Sim, não é invalidar, né? Não mas é invalidar, que mas profissionaliza, assim, né? Um pouco mais, os processos são mais assertivos, talvez. Apesar que desde que eu comecei a trabalhar nos hotéis com 18 anos, eu comecei com os processos de qualidade, né? Foi por onde eu entrei, colocando processos de qualidade, ISO, todos os processos, cada cargo que existe dentro do hotel, eles foram escritos por mim. E eu tive que executar todas as funções, desde lavanderia, desde aprender a lavar roupa, calandrar, roupa, ser camareira, auxiliar de cozinha. Meu pai, quando eu comecei lá, ele disse, a Gabriela, que não é minha filha. É que ele sabe de onde ele veio, né? Sim, o quanto aquilo custou. Tu sabe que a minha sogra tem uma frase que eu gosto muito. Ela disse, pra tu cobrar, tu tem que saber fazer. Pra cobrar, uma pessoa tem que saber fazer, porque senão fica uma coisa ao vento. E é bem isso, né? E era um pouco do sistema da época, né, Gabriela? Da gente passar manualmente por todos os setores. A gente tinha que botar na prática, não só na teoria. E isso nos capacita muito também, né? Porque muito, te traz uma certeza, uma sustentabilidade, uma tomada de decisão muito importante, assim. É que teu pai não teve nada de mão beijada, né? Ele teve que lutar muito por tudo. E eu acho isso muito legal, porque ele te passou isso, né? E a gente também não ganha nada de mão beijada até hoje, isso não mudou, tá? Eu ia te perguntar isso, tu tem filhos? Eu tenho 2. E tu consegue, porque a gente conversou uma vez com o Tinga, lembra? Que às vezes educar, quando a gente tem muito, pode ser até mais difícil, porque tu tem que saber dizer mais não, tu passar que nem teu pai te fez passar por tudo. Tu consegue passar para as crianças isso? É, um pouco, às vezes eu falho um pouco nisso, tá? Porque como eu tive que lutar muito, 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 muito para conseguir cada passinho, às vezes eu cedo um pouco demais para eles não passarem o que eu passei. Eu tenho que ainda dar uma equilibrada nisso. Que idade eles têm? Meu guri tem 14 e minha menina vai fazer 10 agora. É um desafio, porque tu tem, é bem isso, tu saber o que tu passou, às vezes a gente tem aquela coisa da proteção, né? Não precisa tanto, né? E trazendo, assim, para um âmbito mais, assim, de sentimento. Quem é a Gabriela nestes papéis? No papel da maternidade, no papel da CEO? Porque são papéis que demandam muito, muito, que muitas vezes nos botam em sentimentos muito conflitantes também, de culpa da ausência ou de presença, ou, né? Como é que hoje madura, porque tu tens um outro olhar,
né? Para a vida. Como é que é a tua composição hoje? Como é que tu inspiraria as mulheres que estão nos assistindo na lida destes papéis, que eles são desafiadores? Na verdade, desde que as crianças nasceram, até ano passado, se não me engano, retrasado, eu tinha babá 24 horas. Porque hotel, 7 dias por semana, 24 horas, né? E eu não sei fazer meio bem feito. Eu só sei fazer tudo muito bem feito. Então, eu sempre me dediquei muito. E eu sempre, o tempo livre que eu tenho, eu acabei abrindo mão de vida social e de cultivar amizades, porque me sobra muito pouco tempo. Sempre me sobrou muito pouco tempo para a família e quando sobra, é só para eles. Então, foi assim até o momento. Então, por isso que eu te disse que a cada 5 anos temos um ciclo aqui dentro de mim. E esse ano é o ano que eu começo a me escolher um pouco mais, para escolher também os meus. E essa escolha eu acho que vai ao encontro que a gente estava falando antes, que pela primeira vez em quantos anos tu tirou 2 semanas de férias? Desde os meus 17 anos, porque quando eu fazia faculdade, o estágio, a faculdade da hotelaria, ela é tempo integral. Então, todos os breaks eram estágios. Então, eu não tinha férias já desde o início da faculdade. Então, eu ia para estagiar no hotel, né? Fazia parte do currículo, então também não era nenhuma escolha. E eu ia já, desde os 17 anos, todas as férias de inverno e de verão com estágio. Então, por isso, o curso ele é mais curto, mas ele é muito intensivo, né? Ele é bem o que é hotelaria, né? 7 dias por semana, pra ti já ir se 24 acostumando. horas, né? Já para ir acostumando e pegando o ritmo, Sim. né? Então, desde os meus 17 anos, eu não tiro mais do que 2 semanas de férias. E esse ano, eu estou tirando janeiro inteiro. E o que Claro, é no esse? suporte, tá? Sim. No suporte. Com alguns neurônios meio deslocados aqui do nosso litoral, meio que lá em Novo Hamburgo, digamos. Mas não tem como, né, tu te desligar. Né? Não tem 100%. Não, até é por isso que eu disse para vocês, o Dr. Jorge Gerdau lançou o livro dele, né, há poucos dias, e ele fala no livro ali que eu me identifiquei muito com isso, que em muitos momentos ele não sabia quem era o Jorge Gerdau e quem era a Gerdau, né, e eu me senti muito nessa fala, assim, caiu muito bem para mim. Então, esse é o ano de nós descobrirmos mais quem é a Gabriela. Sendo bem provocativa. Adoro. Agora eu vou trazer para ti. Agora, neste momento, uma palavra que define a Gabriela que não é o hotel. Inquietude, né? Eu quero sempre fazer mais, eu quero trazer a inovação, eu tenho uma paixão por desenvolver novos produtos, soluções para o mercado. Eu quero sempre fazer essa melhoria contínua, esse upgrade, né? Então, assim, eu sou uma pessoa incansável nesse aspecto, assim, né? Venho projetos bem bacanas aí, se tudo der certo, pela frente. Olha, se tu quiser desenvolver um projeto para a pessoa parar de circular o mundo sem o travesseiro, porque eu já sou motivo de chacota, porque eu sou uma das poucas pessoas que eu adoro um travesseiro baixinho, e vou te dizer que eu tenho visto isso cada vez mais na velhice, depois dos 50, que o meu marido, que sempre achou fofo eu carregar o travesseiro, ele disse assim: vou levar meu travesseiro nessa viagem. E quando ele leva, ele diz: ai, foi outra viagem. Se tem esse projeto daqui Eu já um pouco... te falei que isso é idade. Já te disse, já veio com isso. Bom, já vou te dizer uma coisa então interessante. Já. Olha, já há mais de, ela adora há mais de inovação. 15 anos, a gente tem um menu de travesseiros em todos os hotéis da Rede Swan. Menu de travesseiros. Entendeu isso? Entendeu isso? Em qualquer, independente da categoria, a gente tem o menu de travesseiros justamente para Gabi, quando trazer eu for a conforto. Novo Hamburgo, eu vou com o meu. Tu olha, assim, qualquer coisa, Não, bota mas- um a mais no cardápio. Mas falando em Novo Hamburgo, que a gente tá falando só de Novo Hamburgo, fala um pouquinho do conceito de Porto Alegre, que eu acho Tá, fantástico. então eu vou fazer um sonho de contexto, Porto assim, Alegre. porque a gente foi Porque daí tu pode ir a Porto sobrevoando, Alegre, né? Ah, Então, é que assim, ela tá lá, eu ia facilitar a vida dela, que é muito, ainda mais quando tu vier a Porto Alegre. Tem Tu um segue leva morando ali. em Novo Hamburgo? eu sigo morando em Novo Hamburgo porque a sede central dos hotéis fica em Novo Hamburgo, mas a gente tem 12 hotéis, né? Então, são 6 em Portugal, 6 no Brasil. De janeiro para cá, janeiro de 2020, né? Quando eu me tornei CEO,
Eu já tinha desenhado um projeto, porque eu morei em Nova York, né? Já com esse pioneirismo do que era o Swan Novo Hamburgo na época, já tinha um mix de uso, né? Naquele empreendimento, podia morar e podia se hospedar já há 32 anos atrás. Então, isso já era bem inovador para aquele momento, né? Então, quando morei em Nova York, eu via já toda essa questão do mercado imobiliário, né? Um aluguel absurdo, aqueles apartamentos super pequenos, com serviços compartilhados, áreas comuns para custar menos, né? A metragem quadrada vendida, e, né? Toda aquela visão do mercado imobiliário que eu também aprendi com a família, porque meu pai tem uma incorporadora, uma construtora, sempre com esse penso por trás, e porque minha família, ela tem uma visão investidora, não hoteleira. Mas eu sou uma pessoa apaixonada, eu não digo que eu sou hoteleira, sou uma apaixonada por hospitalidade, né? E eu sempre, inclusive até, eu faço muitas coisas, aí vou deixar vocês confusos. Mas eu sou vice-presidente do Transforma RS, que é o hub de competitividade do Rio Grande do Sul. Gente, ela é geminiana, né? Óbvio que ela é muitas ela coisas. faz várias coisas. É melhor a gente se aceitar assim. Sabe que isso é uma característica, para quem curte astrologia, o geminiano ele é multi. Às vezes a gente tem que escolher. Eu sofri muito com isso. Porque eu pinto, eu bordo, eu canto, eu faço... Pinta e borda. Eu pinto e bordo. Meu marido fala pra mim, tu quer fazer tudo ao mesmo tempo agora já, né, Gabriela? E é maravilhoso. Quero. E a gente poder se aceitar assim, né? Sim, eu sou todas essas facetas. Gabi, adorei. Olha, isso aqui isso é gangue. O geminiano é gangue. Enfim, vamos lá. E aí, então, a gente veio com isso. E eu desenhei, antes de assumir como CEO, o Hub de Hospitalidade. Então, o Swan Generation em Porto Alegre, que era um hotel, um apart-hotel tradicional, antigo, da família, a gente transformou num hub de hospitalidade. Como eu morei 27 anos dentro do hotel, né? Além de trabalhar, eu morei 27 anos dentro do hotel. Passei por todas as funções, eu via e eu sentia... Tu vivia o hotel. Eu vivia o hotel. De se hospedar. E eu tenho uma facilidade perceptiva de entender muito o que o cliente quer. Uma facilidade de entender as tendências do consumidor e a experiência do cliente. Eu diria que quase um dom isso. É um dom. Né? É Como um nós dom. estávamos conversando antes. Te apropria desse né? dom porque é teu. Quase um Tens dom um isso. dom. E eu fui observando ao longo dos anos no mercado todas essas tendências. Então, eu desenhei o Hub de Hospitalidade, que vem, então, com coworking, com escritórios, com moradia, com hotelaria design, com moda, com arte. Aí botou a tua moda pra funcionar. Aí eu botei a moda para funcionar. Não a minha, mas botei para funcionar. Inclusive, a inauguração, quem me vestiu foi a Adri, né, do Generation. Foi o primeiro evento de Porto Alegre. Foi 28 de setembro de 2021, no meio da pandemia, né? Foi o primeiro evento que tinha autoridades e coisas com máscaras em Porto Alegre. Foi a inauguração do Hub. É o hotel que tem mais a tua cara? É. Porque ele é inquieto como tu, né? Ele tem tudo isso que tu falou, assim, e ele então, tem eu digo que ele é um hub de hospitalidade all-in-one, tá? Por essa tendência de ser tudo... E cada vez mais vocês vão ver isso, tanto no mercado de real estate, como na vida das pessoas, com os novos comportamentos, as novas gerações e tudo mais. Aquela questão, assim, ó, de tu conseguir fazer tudo em 15 minutos. Facilitar para tu ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, tu poder também olhar um pouco mais para si, né? Então, eu queria facilitar a vida do meu cliente. Como eu morei dentro de hotel, fazia eventos, eu já fiz de tudo, né? O Swan Novo Hamburgo é grande, tem um centro de eventos para até 2.000 pessoas em pé, então trabalhei muito na época também na área de eventos. Então, eu entendo que um hotel ele é um hub de conexão. Que vocês têm aqui também é um hub de conexão. Sim. Só que de uma outra forma, né? Mas é um hub de conectividade. Então, eu fiz de um hotel um hub. Então, eu digo que hoje ele também é um hotel. E deu muito certo. De 2019 para 2022, que é o comparativo que a hotelaria no país compara os faturamentos, o antes pandemia e a primeira retomada pós-pandemia ali. Ainda que a gente, 2022 foi até março, Sim. no pós-carnaval ali ainda teve crise de Covid bem importante. A gente cresceu 187% em faturamento naquela unidade com a transformação do produto.
E até hoje ele é o único hub de hospitalidade do país, talvez do mundo. Então a gente tá Pioneira. Pioneira, a gente diz. E ele é um Pioneira. hotel muito interessante, porque assim, ó, tu já foi lá? Não. A gente vai juntas, então. Tu pode fazer várias coisas ali. Teve um dia que eu queria tomar um café com uma amiga, que fazia tempo que a gente não se via. Vamos tomar um café da manhã onde? Vamos lá. E a gente foi, o café mas da a manhã gente- gostoso, O que aberto não ao é público. visto não é lembrado. Eu acho que a gente Exatamente. tem que fazer essa experiência. Eu já tô curiosa. Vamos. Como boa geminiana, eu já tô E curiosa. aí tu entra, tem umas Gabriela, coisinhas pra quando é que- comprar. quando tu for pra Porto Alegre, nos avisa que a gente vai fazer com a Vamos Gabriela. fazer algo juntos. E é mais gostoso do que imaginar, eu garanto. Porque tu entra, tem uma pintura linda na tua esquerda, umas coisinhas pra comprar à direita, e tu vai tomar um café gostoso. É um lugar gostoso mesmo. A gente vai juntas. A minha tese de defesa em Cornell foi que se eu quero fazer hospitalidade, eu tenho que abraçar as pessoas no atendimento. Então, a minha tese foi quebrar o balcão de recepção quando eu me formei lá. E foi o que eu fiz no Sua Generation. Não tem balcão de recepção. Tem uma loja com marcas. Por enquanto, a gente está trabalhando marcas regionais, collabs, porque eu gosto muito disso. Desse De incentivo. incentivar a economia local. Sim. E trazer essa experiência para o cliente que vem de fora E e, essa não vai força, essa encontrar. importância, né? Essa força, essa importância do que é nosso. Exato. Né? Meu Se pai nós sempre- não isso dermos meu pai- valor, quem vai dar? Meu pai sempre dizia para mim, Gabriela, se tu vai comprar uma coisa, compra de alguém da tua cidade para incentivar a economia. Economista, né? Sim. Então, isso eu aprendi muito com ele quando eu abri o mercado em Portugal, que foi 2015. A gente terminou algumas casas lá de hóspedes, boutique houses a gente tem lá. A escadaria pública tinha uns insos, e aquele dia que estava me incomodando, eu comecei a arrancar aqueles insos. E o meu sócio português olhou para mim e disse assim, que estás a fazer, Gabriela? Eu disse, eu tô arrancando os insos, porque isso aqui faz parte da experiência do meu cliente. Ele disse, mas isso aqui quem tem que fazer é a prefeitura. Eu disse, a prefeitura não vai fazer. Daqui a 10 minutos nós vamos ter um check-in e o cara vai estar pisando nesse inso. Eu não tenho essa paciência para esperar. Nós temos que deixar desde a entrada, né? A hospitalidade vem desde que a pessoa chega no aeroporto. A experiência começa, né, lá na compra da passagem aérea e assim por diante. Então, o Gen foi pensado para isso, para ser uma experiência bacana. Quando eu faço palestras, porque o Gen já foi case Brasil todo, né? Então, eu sou muito chamada. Fui muito por um ano e meio, Jean 2. é o de Portugal. Carinhosamente, o Sua É o o hub. é o de Porto Alegre. Tá, porque nós tava em Carinhosamente Portugal, chamada- eu... Voltando já, tá. porque aliás, ela é inquieta, viu? É, Tá. Já tá carinhosamente aqui. chamado de Gen, né? Para os íntimos. Gen. O Sua Generation, que é o hub de hospitalidade, para facilitar. Então, tu vem. Nas palestras eu pergunto, quem é que gosta de fazer check-in em hotel? Ninguém levanta a mão. South Summit, no ano passado, fiz a pergunta, tinha umas 2.000 pessoas. Quem gosta de fazer check-in em hotel? Ninguém levantou a mão. Então, assim, é um hotel que tu vem com a diária paga. Olha que eu tive uma experiência num hotel muito, assim, qualificado. Gente, o check-in foi irritante. E aí tu já começa mal, né? E olha, tu não conta com aquilo. Tu não conta que tu vai chegar e tu vai ficar esperando, mas esperando. E aí a burocracia, tu não combina. Não combina, realmente não combina com o que a gente tem disponível em tecnologia hoje, em comunicação, em informação. Até lamentável, porque foi o ponto fraco. O check-in. E a primeira impressão, né, já é na chegada. Então, se o cliente vem com a diária paga no hub, eu não abasteço o frigobar, porque eu também não quero que ele precise fazer o check-out. Então, foi o primeiro mini market dentro de hotel do Brasil, foi dentro do Sua Generation, quando a gente inaugurou o hub. Até o dono da Anserve, que é a maior empresa de frigobar do país, ele me encontrou no evento em São Paulo, no final do ano passado, e disse, Gabriela, tu lembra que tu me fez a proposta para fazer o mini mercado para ti? E eu resisti, eu já tenho mais de 200 hoje, mini mercados em hotéis. Só em hotéis. Sim. Ele disse, e virou um negócio muito maior que o frigobar para mim.
Daí eu disse, não, tu devia ter me chamado pro jogo, né? E aí a comissão aquela, e a minha participação especial, e as Né? minhas ações ficam Mas, aonde? mas isso é o que me move, Sim, entendeu? sim. Por isso que eu digo, o resto precisa ser uma consequência. Então, assim, quando eu tenho a certeza que eu criei uma solução de mercado, Sim, de mercado. uma Que é solução de aplicável. mercado que é aplicável, que o pessoal gosta e consome, o Jen, nos últimos 2 anos, no ranking do NPS de clientes, entre todos os hotéis de todas as categorias de Porto Alegre, ele é o cliente número 1 de satisfação de cliente. Olha que demais. Olha que inspirador isso, gente. Porque isso é profissionalismo, isso é olhar, isso é acolhida. E olha que interessante, né? Que tu trazes aqui. E eu sempre digo que ao mundo só vai aquilo que tá dentro da gente. Que interessante que é o que te habita, o teu cerne, né? Que é o acolhida, é o abraço, é uma distribuidora de ocitocina. Porque desse sentimento de satisfação, que eu acho que hoje, porque eu acho que tudo se conecta, uma boa experiência leva a tua energia, tu tá num lugar que tu te sente abraçado e acolhido, tu quer voltar para ele de novo, né? Por exemplo, vocês falando aqui, o que tá me movendo a querer conhecer não são as instalações, não é a pintura, não é a escultura ou tudo. É esse sentimento de acolhida de gente, mas lá eu vou ser muito bem tratada. É isso que me move a querer, eu quero essa experiência, eu não quero ficar de fora dessa, eu quero ser pertencente a isso. Eu também gostaria de ter este vínculo. Isso é incrível, porque esse vínculo, daí tu consegue perpetuar o teu cliente também, né? Então, tu pensa que eu desenhei esse produto antes da pandemia, já com coworking, sendo que o trabalho remoto não era aprovado por lei ainda no Brasil. Então, a pandemia me ajudou nesse sentido, né? Com todos os problemas que eu enfrentei, eu reduzi 40% da equipe de trabalho. Eu acho que eu só venci a pandemia sem pegar R$1 emprestado em lugar nenhum, porque eu sabia executar todas as funções. Nunca trabalhei tanto. Meus filhos nunca me viram tão pouco na vida, né? E nós fomos a única rede que não fechamos nem um dia as portas no estado do Rio Grande do Sul. E pela minha experiência de qualidade, em 15 dias eu tinha o primeiro protocolo sanitário da hotelaria do país. E como eu sou vice-presidente do Transforma RS, do Hub de Competitividade, a gente foi falar com o governo. E toda a hotelaria no Rio Grande do Sul seria fechada pelo sistema das bandeiras. Ficaria só os motéis abertos, para ter abastecimento, receber os caminhoneiros e assim por diante. E a gente conseguiu mostrar que as pessoas poderiam ter segurança. E eu, na época, eu tinha uma governanta que tinha trabalhado 15 anos no Moinhos. Então, juntou a minha habilidade de processos, de desenhar processos, com o conhecimento técnico de saúde, né, de doenças raras, porque ela era da UTI, né, do Moinhos. E aí a gente botou esse protocolo em pé e isso fez com que a hotelaria no estado do Rio Grande do Sul não fosse fechada. E aí eu chamei a minha equipe e disse assim, eu quero saber quem está comigo. Eu não levei 22 anos para me tornar CEO e chegar até aqui para fechar as portas. Isso não combina comigo. Quem quiser, vem comigo. Quem não quiser, eu vou respeitar. Pode ficar em casa. Mas nós vamos ser a única rede que não vamos fechar as portas. E foi aí que a Rede Swan Hotéis começou a fazer a sua virada de chave de verdade. Eu não podia falar sobre o Hub, porque eu ia apresentar 18 de março, 17, fechou tudo. A gente tem em torno de 70% dos ativos, na média, entre todos os empreendimentos, mas tem investidores de fora, então precisa sim aprovação para transformar um prédio inteiro. Ninguém queria ouvir falar sobre isso, e aí eu venho com a transformação da marca. Ele é Swan, então, para ficar na linguagem universal, que é cisne. Nossa marca era um cisne ultrapassado, né? Às vezes, quando as pessoas perguntam, é um pato, é um ganso, eu quase tinha um treco. Ai, que ótimo. Né? Tinha que adaptar também Sim. as novas tecnologias, a diversas coisas. Eu pensei, gente, eu preciso de um propósito. Se eu não achar um propósito muito concreto, eu não vou passar essa pandemia, como eu preciso passar. E aí eu tive que dispensar tudo que eu tinha de suporte na empresa, dispensei a agência de marketing. Procurei uma que trabalhava branding,
né? Sentei na frente do dono e disse, olha, eu não tenho R$1 para te dar. Mas eu tenho um sonho aqui, engavetado, que era o Hub. E eu quero reposicionar os hotéis da família e reconstruir essa história de uma maneira inovadora, com moda, com design, com uma série de coisas, com a hospitalidade vibrante, pulsando na veia das pessoas. Se a marca der certo, aí e eu tiver dinheiro, eu te pago. Se não, a gente vai ter que ver como é que a gente faz. E ele topou. Sim, então, ele viu teu olho brilhando, né? Ele topou e foi aí que a gente olhou para o céu e encontramos uma constelação cisne, que eu não sabia. Panaca, né? Podia ter digitado no Google, né, para ver o que aparecia. Uma constelação cisne e esse cisne tá voando para cima. E aquele outro nosso cisne, né, como sempre, tá sempre nadando no mesmo lugar. E esse cisne estava batendo as asas. Vocês podem olhar depois no Google, voando para cima. Essa é a constelação Swan. Signos Swan, né? Que existe realmente no hemisfério norte. E aí a gente traz essa marca, troca totalmente a cor. A família colorada doente, né? E aí era vermelha a marca Swan. O cara da agência, tua família não vai aceitar mudar a cor. Mas quem tá pensando em cor, gente? Tô pensando em propósito. Aí a gente foi pro azul noite do céu. Quando eu vi aquela constelação, veio uma energia, uma força dentro de mim inexplicável. Porque estrela combina muito com hotelaria, né? 5 estrelas, 4 estrelas. Não se usa mais essa nomenclatura hoje. Isso já caiu por terra faz alguns anos. Mas todo mundo... Tá, mas né, hoje é... Quantas estrelas? Upscale, né? Mid-scale, né? Mas todo mundo... Tá, mas é tipo o quê? 4 estrelas? Permanece como referência, 5 ou né? 6? Como é que é Me esse negócio? atualiza, porque eu ainda sou da outra encarnação, né? Não se usa mais Não se estrelas. usa, O que se usa? Explica para nós todos aqui, que também tem gente que não sabe, porque às vezes tu pode até ler, e tu nem sabe o que tu tá lendo, o que aquilo representa, o que se usa hoje em dia na hotelaria. Tu tem as categorias. Tá. As categorias de super luxo, que ele aí seria o upscale, né? Os mid-scale, que Por exemplo, assim, um Rilé Chateau, para tu ter é uma Ele categoria ou é um upscale luxo, Tá. tá? Um Relais Chateau é um upscale luxo. Nós temos nossos hotéis mid-scale, e eu diria que depois, o último que a gente fez, que foi o Jangal das Araucárias, que é um boutique hotel em Canela, que a gente abriu em 2022, 6 de junho de 2022. Ali ele já entra num luxo descomplicado, eu chamo, né? Porque aquele hotel, ele é 100% feito com propósito. Aquele eu desenhei no propósito desde o dia 1. Antes de tu entrar na história do Jangal, porque vai ao encontro do que eu queria te perguntar, o Jangal, a cozinha é do It Kitchen. Ainda é? Hã? É o It Kitchen que ainda tá lá no Jangal, O It não? Kitchen, depois das enchentes, Sim. Saiu. Ai, que pena. é uma pena. Eu não Eles conheço. tiveram que se reestruturar muito Sim. depois disso. Eu não conheço esse hotel ainda, mas me chamou a atenção e essa pergunta que eu queria te fazer. É uma estratégia, porque na minha cabeça seria óbvio todos serem Swan, né? De alguma forma. E aí vem o Jangal das Araucárias, que não traz o nome no nome. Nessa transformação da marca, então vem a marca mãe, que é a hotelaria tradicional, o Swan é um hotel tradicional, né? Eu não consigo transformar ele na batida do atendimento do Generation, que é sem balcão de recepção, que o cliente chega, tu tem que sentir a energia do cliente quando ele chega, que isso é o mais difícil de treinar uma equipe. E entender se ele quer fazer o check-in em pé, se ele quer fazer sentado no lounge, se ele quer no bar tomando uma cerveja. Tu tem que sentir a vibração daquele cliente e deixar ele o mais acolhido no atendimento possível. Essa é a vibração do hub. É se conectar com a pessoa, né? Um hub de conexão, conecta o pessoal do coworking, tanto que eu trato o ambiente do Generation como um senso de comunidade. Então, toda a comunidade que está lá dentro, a gente faz eventos, ações para que eles venham para o lobby, todo integrado, se conectar. Então, todo ele é pensado para isso, como um hub de conexão. Esse é a linha Gem. Aí, a linha Swan Hotéis é os hotéis tradicionais que eu não vou poder transformar num Gem, por exemplo, Swan Novo Hamburgo, com 2.000 pessoas em eventos, eu não consigo não ter um balcão de referência. Mas eu, na reforma,
quebrei todo o lobby, por isso que eu te Tô disse que tu tem que ir lá olhar. Quero muito. Tá? Já quebrei, fiz uma coisa bem diferente com loja no lobby. Ah, é? Arquibancada de coworking. No lobby? No lobby, Trouxe algumas legalzices que deram muito certo no Jam. Porque Novo Hamburgo, como ele tá num bairro histórico, as escolas faz parte já, a gente conseguiu entrar no roteiro histórico da cidade. Então, toda criança que vai para a sala de aula, ela vem conhecer o hotel no roteiro quando vem conhecer o bairro histórico. E aí, eu fiz arquibancada para receber os alunos e ter também onde bater foto. Daí, a gente agora, no final do ano, eu trouxe também uma feira, pensando sempre nessa coisa do consumo local. Já lá na pandemia também, eu criei a primeira feirinha e criei o projeto Sua Cultura. Começaram lá em Novo Hamburgo vir artistas pedir para tocar. Não tinham mais escolas de música aberta. A gente tem um piano de uma pianista famosa desde a abertura do hotel que foi adquirido. E as pessoas vinham, posso tocar? Sim, o piano tá no meu álbum de casamento. Posso tocar? E a gente começou a abrir para artistas. Gente, vamos criar um projeto. Criamos o Sua Cultura, que também foi um projeto. Então, nesse reposicionamento de marcas, ficou a linha Jam, que é o hub, a Sua Hotéis tradicional e aí Boutique Resorts. Que lá em Portugal, 2015, a gente começou as Boutique Houses, né? E aí lá nós temos 6 hoje, cada uma tem um nome, cada uma tem um tema, né? Uma historinha para contar. E aí que vem o Jangal. O Jangal foi bem curioso, assim, o estudo, como a gente chegou nesse nome, porque atrás do Jangal tem uma mata que precisa ser preservada, muito grande, não gigante, mas ela, para o tamanho do empreendimento, ela é maior que o empreendimento, então é uma mata pequena e densa, isso é o significado de Jangal. E o Jangal, ele surpreende, tu chega por fora, ele não te surpreende muito, mas tu vai entrando, e ele é feito com tanto propósito, desde a materialidade. A gente usou materiais reciclados, inclusive da própria obra, para ir construindo e mesclando móveis que estão na Quinta Avenida de Nova York com o material próprio da obra. E quando o meio ambiente veio e disse que a gente poderia retirar só 5 araucárias centenárias do terreno e elas eram obrigatoriamente ficar lá apodrecendo, que não pode sair do terreno, eu disse, não, para o mundo que eu quero descer, eu quero fazer móveis disso, gente. E aí busquei a arquiteta que fez o interior todo do Jangal, que eu acompanhava muito pelas redes sociais. Também contei meu sonho para ela, né? E aí a gente fez o Jangal com muito propósito. Tudo lá dentro tem uma história para contar. Eu tenho muita curiosidade. O Jangal, tu conhece o Jangal? Eu também não conheço o Jangal. E eu falei do It Kitchen porque eu sempre pensava assim, quando tá em Canela, pelo menos tomar um café da manhã, e eu não consegui conhecer, mas ele tem um encantamento, pelo menos pra mim passa isso, seguindo tudo que eu já vi dele. Eu acho que tu foi... Eu queria um hotel na Serra que acolhesse as pessoas, elas entrassem, passassem da porta e se sentissem assim, eu tô num lugar muito acolhedor. Mas eu não queria que fosse mais do mesmo do que já tem na Serra. Agora, por tudo que se passou, né? Por tudo que se está passando, que coisa boa que tem essa energia neste momento pós-enchente, que pegou a Serra, assim, deu um nocaute, literalmente, na nossa Serra maravilhosa. Que coisa boa que dentro desse contexto todo tu consegue ter essa força energética pronta para receber. Porque eu acho que mais do que nunca, a nossa Serra que sempre foi tão abundante, ela sempre foi tão receptiva, ela esteja precisando que a gente faça esse movimento de restauração depois de tudo isso que a gente passou, né? Tá incrível a densidade energética que a gente precisa desfazer nesse momento, pegando a nossa Serra Gaúcha, que ela é irretocável de linda no cenário, né? Falar em linda, o Jangal tem uma vista, né? Lá em cima não tem uma parte meio privada, alguma coisa assim? Na verdade, nas suítes, as suítes têm a vista para a mata e a vista para a igreja de Canela, né? Mas o Jangal, ele encanta quando tu passa por ele.
tu é acolhido, tu percebe que ele tem propósito. Todos os ambientes têm pelo menos uma peça de móvel exclusiva feita das araucárias. Todas. O It Kitchen, todo esse novo reposicionamento do It Kitchen surgiu junto lá no Jangal. Que a gente foi usando as madeiras dos pellets para fazer o restaurante. As mesas são feitas de madeira dos pellets. As prateleiras do ferro da obra. A gente abriu com os vasos de decoração. A perfuração do concreto, a gente usou para fazer os vasos. Os quadros, a arte, a gente fotografou e fez do próprio jangal, da própria mata ali, dos fundos. Então, Ele começa com história para contar, né? todos os ambientes, ele tem marcado a história dele de fora para dentro Que legal. e São de quantos dentro para quartos? fora. São 47. Ah, ele é grande? Eu tinha ideia que era menor. 47. E a gente desenvolveu, nos últimos 2 anos, 16 experiências exclusivas, autênticas da cultura regional. Então, assim, tu vai para lá, tu não vai encontrar o que tu encontra no Jangal sendo hóspede para comprar essa experiência na Serra Gaúcha, como aprender a cozinhar com pinhão, ou a escola do chimarrão. Então, toda sexta, sábado e domingo tem experiências que acontecem gratuitamente para os hóspedes, para que eles vão lá naquele jangal também se conectar, Com a nossa cultura. linkando com essa questão da conexão. Para mim, ela está acompanhando e ela perpassa a moda, o design, a conexão, a hospitalidade, a experiência, ela perpassa sobre as 3 marcas de reposicionamento, né, da marca maior. Então, lá naquele jangal, aos fundos, as pessoas vão se encontrar, se conectar e ter experiências incríveis para ficar nas memórias delas. Ai, que lindo Que isso. bacana, né? Eu, curiosa de plantão, já quero... Eu pra também, tudo. adorei. Mas sabe que meu sogro e minha juntas, sogra vamos passaram juntas. o Réveillon lá. Ah, é? Aham, passaram. E ela mandou uma foto ali pro grupo da família, por isso que eu te perguntei da questão da vista, que eu achei tão bonito, porque ela tá com um problema no pé. Então, assim, ela queria um lugar que ela se sentisse, não sentisse enclausurada, sabe? Então, eu achei muito legal. Talvez isso. Tem as sacadas nas suítes, mas também os apartamentos são janelões grandes, né? Que te dá a impressão que tu já tá ali no jangal, sabe? É, eu acho que foi bonito. Naquele ambiente, assim... Então, ele nasce todo sustentável, tá? Ele é todo sustentável, o jangal. Que bacana. A gente também pega o SG desde o início, né? A gente tá se encaminhando pro final, mas eu queria, Gabi, se tu puder falar um pouquinho dos teus outros projetos, porque aquilo que a gente falou, tu faz tanta coisa, tu é tão inquieta, tão pioneira. Então, assim, ó, eu sou vice-presidente do Transforma RS, que é o hub de competitividade do Rio Grande do Sul, formado por CPFs. Fui a primeira mulher a ser convidada. São grandes nomes ali. Foi um presente para mim o O convite. que é esse trabalho? A gente atua como em cima da pauta da competitividade do Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha hoje 5 eixos de atuação. Turismo, obviamente, surgiu na pandemia, porque o Transforma ele foi formado início de março de 2020, aí veio a pandemia. Então, era para trabalhar. Pensa que todos os projetos lá de trás, que o Dr. Jorge Gerdau criou desde o PGQP, da área da qualidade, depois tinha a Agenda 2020, tinha o Polo RS, todos esses projetos que acompanharam a produtividade do Estado estrategicamente, eles se unificaram e foi formado o Transforma RS. Então, no Transforma, a gente trabalha os 5 eixos: turismo, gestão pública, estrutura, inovação. Aí surgiu o South Summit, surge daí, né? Vem desse projeto do trabalho que a gente faz, e a parte da educação. Então, assim, o turismo, eu sou a vice-presidente que coordena o turismo, eu faço a ponte, a conexão entre governo, universidades, associações e o privado, na pauta do turismo, para melhorar a competitividade da pauta do turismo no estado. Então, eu fiz um plano estratégico naquele momento que o Eduardo Leite não esteve como governador, serviu esse planejamento estratégico que a gente fez para ele escrever o plano de turismo na próxima eleição dele, que foi a segunda. E agora a gente o Transforma vai fazer um planejamento estratégico, e eu convidei uma pessoa muito especial, que eu queria muito que trabalhasse comigo, que é o José Galó.
Olha. E o Galó aceitou. Ele também é vice-presidente do Transforma. E ele não tinha nenhuma pauta específica. Mas ele é muito apaixonado pela pauta da educação. Ele ajuda muito na educação. Ele e o Dr. Jorge, assim, eles amam muito a educação. E eu fiz o convite e ele aceitou. E ele está trazendo uma das 3 melhores consultorias de planejamento estratégico do mundo para nós dois trabalharmos a pauta do turismo no estado. E que tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos conversando, então, antes das conexões de o que tu quer, o que realmente para ocupar esse teu precioso tempo, né? E sobrar tempo para os teus também, né? Exatamente. Que interessante. Que legal, que conversa Que gostosa. grandioso, que bonito. E eu fiquei com uma curiosidade, nada a ver com, mas tudo a ver. Os teus outros irmãos trabalham na rede também ou não? Então, agora a gente está fazendo uma reestruturação. O meu irmão mais novo, que depois, né, nasceu antes de mim, né, porque eu sou a caçula, né, ele está entrando junto para os hotéis e a gente vai fazer um movimento diferente, né, eu vou fazer um movimento mais de expansão e a gente vai reformular a gestão e eu vou ficar mais na parte de inovação, novos negócios e expansão. São 9 hotéis hoje? São 12. E vem mais, então, pela frente, com certeza. Se pretende, não temos né? nem dúvida disso, né, Si? Não. Se pretende. Gabriela, obrigada pela presença. Gabriela, obrigada pela tua conexão e hospitalidade, porque conversar contigo é sentir esse abraço, é sentir Verdade. esse olhar, assim, que eu acho tão necessário hoje em dia, num mundo que tá meio mais egoísta, mais, enfim, de ter essas cabeças pensantes no todo, né? E isso é um prazer em conhecer, se reconhecer e se conectar com esse... Obrigada, Guris. É Com esse coração. É com essa paixão de abraçar, que foi reposicionada a marca Swan, os produtos da rede Swan Hotéis. Esse ano a gente vai reformar mais um hotel, ainda não posso contar, mas vai ficar bem legal. E vou para o mercado. Eu quero levar essa solução, não tenho dúvida que essa solução do Hub de Hospitalidade atende todas as tendências do mercado mundial, né? Pensa que coworking todo mundo conhece, hotel todo mundo conhece, condomínio de moradia todo mundo conhece, restaurante todo mundo conhece, mas tudo isso funcionando sobre uma única batida vibracional de hospitalidade não tem. E é isso que eu quero fazer. Muita coisa pela frente, que delícia de conversa, não conhecia, fiquei encantada, gostei muito, obrigada. Gabriela, obrigada, Viva, Deu Empreendimentos e ficamos por aqui.